Mãe, eu vou pedir para você ler a página. Quem quer fazer a prece inicial? O povo tá, ó, deixa eu ver. Gente, um de cada vez, gente. Não é todo mundo, não. Eu Mônica, faço, faz. eu faço. Beleza. 22 de junho. Agradeça-me por todas as coisas que o estão preocupando. Você está prestes a se rebelar, perigosamente perto de erguer seu punho para mim. Está com vontade de reclamar da maneira como o trato. Mas se fizer isso, a raiva e a autopiedade podem assaltá-lo. A melhor proteção contra a indulgência é a gratidão. É impossível me agradecer e me amaldiçoar ao mesmo tempo. A princípio, você vai se sentir estranho e intimidado ao me agradecer pelas provações pelas quais está passando. Mas, se persistir, suas palavras de gratidão, proferidas com fé, farão uma enorme diferença em seu coração. A gratidão o desperta para a minha presença, que ofusca todos os seus problemas. Vamos orar? Vamos nos posicionar, elevar nossos pensamentos ao nosso Deus, a Jesus, nosso Mestre. E assim, querido Deus, agradecidos estamos, Mestre, por estarmos mais uma vez aqui, reunidos em Teu nome. Que nós possamos ser gratos por todas as adversidades que já existiram e ainda irão existir em nossas vidas, pois sabemos, Senhor, que são provas para nos testar o nosso conhecimento. E todos os dias, Senhor, nós estamos aqui nos esforçando, Senhor, ao máximo, para que possamos vencer quando esse dia chegar. Nos dê força e coragem, Senhor, para conseguir continuar nesse caminho. Que nós possamos, nesse momento, pensar nas pessoas, nos nossos entes queridos, que eles possam ser abençoados com essa luz que nós estamos gerando agora nesse culto. Que nós possamos, Senhor, em qualquer situação, em qualquer momento, nunca esquecer, Senhor, de Ti. E que nós possamos ter um evangelho de paz, de luz, e que alcance a todos aqueles que estão necessitando nesse momento. Que assim seja. Que lindo! Quem quer ler o evangelho hoje? Levante seu dedinho. Lívia! Eu tô vendo o dedo dela aí, ó. Eu leio. Vamos lá. Capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. Primeiro item. Posso começar? Vamos lá. Vós sabeis os mandamentos. Não cometeis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém. Honrai a vosso pai e vossa mãe. Marcos capítulo 10, Lucas 18, Mateus 19. Honrai a vosso pai e vossa mãe a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. O mandamento, honrai o vosso pai e vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que, ao amor, é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo que a caridade manda
para com o seu próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que têm tanto mais mérito quanto o seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação a esse mandamento. Honrar a seu pai e sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram para nós em nossa infância. É, sobretudo, para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada, em os relegando aos mais ínfimos aposentos da casa, para não os deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável, felizes ainda quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhes resta de vida, descarregando sobre eles os trabalhos da casa. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem servidores dos filhos jovens e fortes. Sua mãe regateou seu leite quando estavam no berço, contou suas vigias quando estavam doentes, seus passos para lhes proporcionar o que tinham necessidade. Não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são do interesse do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Eu vou parar por aqui porque esse é grande. Bom, então, acho que é a primeira vez que a gente pega isso, mas de volta e meia a gente pega esse capítulo, né? Por coincidência ou não, né, eu comecei a ler, eu estava lendo hoje o livro do Chico Xavier, Vida e Sexo. E ele fala, é muito interessante, porque ele fala sobre tudo que engloba, né, vida e sexo. Ele fala de família, filhos, casamento, divórcio. Então, tudo que engloba, né, a família, ele fala nesse livro, em pequenos textos. É muito, muito interessante. Ele faz um comparativo com os textos do Evangelho. Muito legal, eu recomendo. Se alguém ainda não leu, né, eu estou lendo a primeira vez. E ele fala muito sobre isso, sobre a família em relação ao quê? Em relação ao que é o nosso primeiro contato com o mundo, em relação à sociedade. Né? A partir do momento que a gente nasce, né, naquele ambiente, né, naquele seio familiar, é o nosso primeiro contato. Então, do que é aqui também que o capítulo, né, do Evangelho faz muito paralelo com esse livro. Do que adianta eu ser bom para com os outros, né, na rua, né, e não ser bom com os meus dentro de casa? Eu acho que tem que começar, o primeiro, é primordial, é dentro de casa, porque, vamos dizer assim, é o mais fácil, vamos assim dizer, porque você está com as pessoas, entendeu? Então, você tem que, de certa forma, né, se pôr à prova, entendeu? Exercer, né, a caridade. Às vezes não é fácil, às vezes você não tem uma convivência boa com a sua família, tem pessoas que não têm, né? Às vezes, justamente, né, a gente foi colocado naquela casa, naquele meio daquelas pessoas, justamente porque temos alguns débitos, né? Algumas provas, né, a passar naquele meio, então às vezes não é tranquilo, entendeu? Como às vezes, a maioria das vezes, né, a maioria não, em todas as vezes, você está lá por afinidade. Então, não adianta você estar você é legalzinho com todo mundo lá fora, mas que meu pai e minha mãe é um saco, que isso, que aquilo. Querido, você está ali por um objetivo. A cegonha não pegou e tacou você na primeira casa que te viu, entendeu? Você está ali por um objetivo, entendeu? Mesmo que não precisa ser uma grande missão nem nada, mas não tem uma justificativa para você estar ali,
entendeu? E eu acho que essa passagem quis dizer muito em relação a isso, porque do que adianta, ele faz esse comparativo, né? A sua mãe cuidou de você, seu pai e tudo, aí quando chegar na fase que eles vão precisar de você, você vai negar eles? Isso não faz muito sentido, não é? Eu acho que a gente tem que... Isso também é caridade, entendeu? A gente tem que também, se eles se propuseram a ter um filho ou adotar, enfim, a colocar você naquele meio, ia te educar, ia te criar, entendeu? Essa é uma missão deles, entendeu? E eles devem cumpri-la. Agora, também a nossa missão é dar todo o suporte quando eles precisarem, entendeu? Não é porque eu sou filha que, não, minha mãe que tem que me ajudar, eu sou filha. Não, não é isso. Eu também vai chegar um momento em que os meus pais já não vão ter tanto vigor, tanto como tem hoje, e eu vou ter que auxiliar eles, entendeu? Claro, tem uns casos, e eu tenho alguns exemplos assim na minha família em que a gente não pode querer carregar a cruz do outro, entendeu? Eu tenho casos na minha família, né, e tal, que a pessoa simplesmente pega aquilo para ela e não, a prova é da pessoa. Nós vivemos na mesma família, mas nós somos espíritos individuais. Cada um com a sua prova, cada um com a sua missão, cada um com a sua expiação. Então não adianta eu querer pegar tudo aquilo que o meu pai sofre de uma coisa X, eu querer pegar tudo isso para mim, eu vou estar prejudicando o meu desenvolvimento, entendeu? Eu vou estar prejudicando a minha evolução, porque eu vou querer... A gente não consegue carregar duas cruzes ao mesmo tempo. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode e deve auxiliar, fazer a caridade, entendeu? Mas isso foi uma coisa que meu pai sempre me ensinou. A gente não pode pegar a cruz do outro para você, porque é aquele ditado, né, antigo, né? Você está descobrindo o santo para cobrir outro, entendeu? Então não adianta. Nós devemos ser, sim, aqui como ele fala, nós devemos ser caridosos, porque foi como eu falei, a primeira instituição que a gente passa, assim, a primeira noção de sociedade que a gente tem é a nossa família. Então, a gente tem que honrar e muito isso. Agora, cada um com a sua função, cada um com a sua missão, você vai auxiliar até onde você consegue, até onde você pode, claro, né? Nada além do que você não possa pegar para si, né? E é isso, eu acho que é basicamente isso, né? A gente tanto que é um dos maiores mandamentos, né? É honrar nosso pai e nossa mãe, e isso acho que com certeza tem que estar em vigor, né, até hoje. Então, se alguém quiser falar alguma coisa para acrescentar. Oi, gente. Então, eu acho esse capítulo incrível, assim, porque na minha vida, né, eu conheci na adolescência a doutrina espírita e esse capítulo me ajudou muito na minha relação com os meus pais e principalmente com meu pai, que ele tem uma personalidade muito parecida assim com a minha, a gente tinha muita dificuldade de relacionamento. E quando eu comecei a entender, então assim, eu sei cada frase aqui desse capítulo, porque eu acho que ele não deixa dúvida nenhuma, assim, para nenhum caso. Ele fala para todas as figuras da família e com muita riqueza de detalhes, assim. Kardec, quando ele vai explicar, ele não deixa assim solto, né? Ele vai lá e bota os exemplos para a gente não ter dúvida. Então, nesse ponto, né, concordo com o que a Lívia falou, não adianta entender o mandamento de amor se não entender ele dentro de casa, começa dentro de casa, que o Evangelho fala. E uma das coisas que eu acho interessante, né, dessa coisa dele dar exemplo, é que ele fala para não deixar o pai nos cômodos mais ínfimos da casa, apenas como se fosse assim, tratar o pai e a mãe como se fosse um favor, né? Então, agora chegou a minha vez de cuidar deles, eu vou botar eles lá num canto. E eu já vi muitas situações assim na minha família, eu comecei a refletir, né, com o Evangelho, como isso está errado, que não é um favor, é uma obrigação nossa, isso faz parte. Se antes a gente tinha alguém que deu comida, que cuidou da gente, que fez a sua parte, hoje a gente vai fazer
a nossa e é um dever, não é um favor. Uma das outras coisas que eu acho interessante, que esse capítulo, aí depois ele vai desenvolvendo, porque também tem aqueles casos. Mas e as falhas deles? E as falhas do pai e da mãe? Porque, né, o filho quer muito julgar, né? O filho é o maior, é o que mais observa e faz ali a lista de tudo que o pai está fazendo de errado. Aí o evangelho também fala disso, né? Que cabe ao filho obedecer, cabe ao filho respeitar. E que o pai e a mãe, lá no final ele fala, né? Que Deus vai perguntar, né? O que fizeste do filho que foi confiado à vossa guarda? Ele vai ter a responsabilidade dele, cabe a ele arcar com essa responsabilidade. Cabe a Deus julgar. Mas a você, né? Ao filho, cabe respeitar acima de qualquer coisa. Pelo dom da vida, né? Pela oportunidade de estar reencarnado, por tudo. E se por acaso, e aí ele ainda coloca assim, se por acaso tem aqueles pais que a gente sabe que não cumprem com o seu dever por algum motivo, aí a gente sabe da programação reencarnatória, a gente sabe de tudo isso, e ele coloca que não há fardos que a gente não consiga, que nada é por acaso, né? Que Deus não dá fardos que a gente não possa carregar, que toda experiência tem uma razão de ser, e que sabe que as provas mais duras são as que afetam o coração, mas ele dá palavras de coragem, esse capítulo dá palavras de incentivo pensando em todos esses pontos de vista. No final das contas, eu acho que quem lê, se é pai, pensa assim, caramba, meu dever é uma missão, né? A maternidade é uma missão, vai me ser cobrada e eu tenho que cumprir com muita responsabilidade. E para quem é filho e lê o capítulo, pensa assim, a mim cabe respeitar e honrar, é um mandamento maior da lei, não tem como eu querer ser cristão, querer ser espírita, se eu não pensar nisso em primeiro lugar. Então, faz uma diferença muito grande e também, eu acho que a doutrina espírita traz pra gente, a gente sai um pouco da bolha do problema, sabe, do conflito, da linha de frente, do ficar ali. Ele fez isso, eu vou fazer aquilo, e discutindo, e degladiando, e brigando. E você começa a olhar as coisas de um outro ponto de vista. Você sai um pouco dessa bolha do conflito, olha para o todo e começa a ver assim, pô, aquelas coisas que a Lívia estava falando também, não estou aqui por acaso, melhor reconciliar logo. Ele está errado, está todo mundo vendo que a pessoa... Beleza, deixa que Deus avalia. Vamos fazer a nossa parte para a gente viver em paz. E eu dei uma mudada na minha vida, assim, de verdade. Se eu fosse quem me conhecesse na adolescência, minha relação com meu pai hoje é ótima, graças a Deus. Mas eu acho assim, se não fosse a doutrina espírita, eu tenho certeza que hoje a gente nem se falaria. Mas assim, porque a gente já estava num nível de conflito tão grande, mas a doutrina espírita me orientou. Ele não é espírita, mas eu consegui encontrar uma orientação para poder viver, para encarar aquelas dificuldades de outra forma. E quando eu consegui fazer isso, não foi ele que mudou comigo, eu consegui mudar o meu ponto de vista em relação a como eu estava encarando tudo aquilo, e acabou. E aí a guerra acabou. E aí a gente não tem mais problema. É muito bom, por isso que eu gosto muito desse capítulo. Vai, Jussara, depois a Mônica. Estava continuando aqui dando uma olhadinha, é o único mandamento que tem uma promessa, né? Honrar o vosso pai e vossa mãe para que, né? É interessante essa parte, eu prestei atenção nisso. E essa questão de as duas falaram, a Ariane e a Lívia, da gente honrar mesmo, a gente tem que honrar mesmo, porque é uma oportunidade, a gente ganhou uma oportunidade incrível de poder evoluir estando aqui através deles, né? Então não foi um presentinho, não, foi um presentão que a gente recebeu, né? Muita gente está lá em cima querendo vir para cá, mas não tá conseguindo, né? Por diversos motivos. E a gente honrando, acho que o meu caso é parecido com o da Ariane, de eu ter conflitos com meu pai, muitos, né? Como eu já falei em outros evangelhos, a gente ficou um tempo sem se falar e tudo, e a gente se reconciliou antes dele desencarnar.
E eu lembro muito bem que a minha mãe falava o tempo inteiro, mas ele é ruim, mas ele fez isso, mas ele não sei o que. Eu falei, mãe, não tem cabimento eu ajudar uma pessoa estranha e não ajudar o meu pai. Eu não posso ser como ele, eu não posso. Não é porque ele errou que eu tenho que errar também. Por que eu tenho que errar? De tanto insistir nessa tecla, porque a minha mãe, ela ficava chateada comigo, tá? Ela ficava triste porque eu ficava, né? Ela, na cabeça dela era para eu nem olhar para ele diante de tudo de ruim que ele fez com a gente. Mas como é que eu vou fazer isso? Aí não combina, né? Você ajuda as pessoas na rua, mas não ajuda quem está ali, né? E você, quando você tem esse entendimento, você fala assim: ah, mas eu não posso ser igual. Claro, sou santa? Não, né? Ninguém é, mas assim, nesse aspecto de você enxergar com esses olhos aí, de entender, de honrar o seu pai, reconhecer que você está ali, seu pai e sua mãe, né? Que você está ali por conta deles te aceitarem, né? É fantástico. Eu agradeço por tudo, tá tudo certo, era para ser assim mesmo. Eu aprendi muito com essas bordoadas que ele me dava. Eu aprendi bastante coisa para essa vida, porque se não fosse para ser assim, eu teria outro pai, né? Assim, pegando até um gancho no que a Jussara estava falando, né? Esse é o único mandamento que tem bônus, né? O outro é não matarás, né? Não cobiçará a mulher do próximo. Esse não, esse tem um bônus, porque honra vosso pai e vossa mãe, a fim de ter longo tempo na terra. Então, quer dizer, tem bônus, vale super a pena. E aqui, a gente sabe, vem com uma programação, né? A gente está... Claro que a gente tem intenção de fazer tudo certo. Eu não acredito que ninguém que reencarna, né, chega com intenção, sabe a dificuldade? Aqui não, mas quando a gente fala, a gente sabe a dificuldade que é para reencarnar. Então a gente tem sim, mas a gente ainda é espírito falho, né? A gente ainda, poxa, a gente ainda é muito, muito, muito ruinzinho ainda, assim, né, pouco lapidado ainda. Então, quando chega aqui, acaba enfiando os pés pelas, às vezes, não é pela maldade, mas ainda pela inexperiência, ainda por ter tantos esses orgulhos, vaidade, e acaba se perdendo. E assim, e às vezes você é o pai e a mãe que você consegue ser. Às vezes na ação aquilo foi o melhor que você. Ah, mas foi péssimo. Você foi um péssimo pai, você foi um péssima mãe. Mas era o que tinha para hoje. Era o que dava, né? E assim, é legal? Claro que não é legal. Só que assim, acho que foi até a Nani que colocou, acho que foi hoje, não sei se foi no nosso grupo que eu vi, assim, o problema não é o que fazem com você, é o que você faz com aquilo que fazem com você. Porque às vezes você vê uma família que tem 5 filhos, o pai, aí o bebê, 3 não vai falar com o pai, e o outro vai ser super bem, você vai entender que o problema é do pai, não é dele, e ele vai ter uma boa relação com o pai. Então, quer dizer, não tem assim, não é porque o pai fez um trabalho ruim de pai, vamos dizer assim, né? Não foi o pai que eles queriam, mas a minha vida não vai dar certo, eu não vou ser nada na vida, eu vou ser uma pessoa horrorosa, porque meu pai e minha mãe foi horroroso comigo, porque meu pai e minha mãe não fizeram por mim. Meu, você não sabe, se naquela condição deles, você não ia fazer igual ou pior, você não sabe. Então, assim, cabe julgar, porque a gente não tem gabarito para isso, a gente não tem qualificação alguma para ajudar ninguém. E aquilo, a graça por essas 2 pessoas terem se encontrado e terem tido a feliz ideia de dar oportunidade para você reencarnar, porque como a Jussara falou, tá sim de gente querendo. Eles podiam se negar, não, eu não vou querer deixar essa pessoa vir me buscar, não, eu não quero esse espírito. Eles te deram oportunidade, então só pelo fato deles te dar a oportunidade de reencarnar, honrai seu pai e sua mãe. O que eles fizeram de bom ou de ruim, isso nós vão responder para Deus, não é para você. Você responde pelo que você fez com isso. Você responde, eles fizeram de ruim comigo. Então eu vou aprender, como a Jussara falou. Eu aprendi com as bordoadas. Pegou a lição, né? Pegou um limão, fez o quê? Uma limonada gostosinha. Tem gente que pega o limão, que esfrega no olho esperando. Não vai rolar, meu irmão. Não vai rolar, né? Então, não é o que fizeram com você. Dói, claro que dói, né? Ser maltratado por o pai, pela mãe,
não é nada gostoso. Doer pra caramba. Graças a Deus eu não passei por isso. Mas eu sei que dói. Mas é aquilo. Se você passou por essa experiência, você precisava dessa experiência. Então, aproveita e aprende e segue adiante. Acho que é isso. É como a Jussara colocou aqui no chat, né? Em outra reencarnação, talvez já fomos pais deles. E aí acaba virando um ciclo, né? E que esse ciclo se quebre agora, na gente. Porque senão vai ser infinito. E eu tava vendo uma live do Tadashi. Ele faz muita, não sei se vocês conhecem, muita meditação e tal, muito legal. E ele falou que ele conseguiu perdoar a mãe dele só. Tem 11 anos que ele conseguiu perdoar a mãe dele, tem 61 anos. E ele conseguiu perdoar a mãe dele só com 50 anos. Porque a mãe dele batia nele com requintes de crueldade, que ele falou. E ele demorou muito, muito tempo. Mas, graças a Deus, ele conseguiu que acontecesse nessa reencarnação o perdão, né? Que ele quebrou um ciclo. Com certeza ele quebrou um ciclo aí. Acho que a Ju quer falar. Quer, Ju? Fala rapidinho, tá? Que tá acabando o tempo. Sim, é rapidinho. É assim, eu sou da galera do afeto e do acolhimento, né, gente? Acho que não é à toa que eu trabalho com isso. Então, uma coisa que eu tomo muito cuidado e gosto sempre de falar, eu acho que a gente, enquanto espírita, tomar um cuidado muito grande para a gente não entrar um pouco numa coisa que é um pouco arriscado. E eu já passei por isso, já vi acontecer em algumas situações que é a pessoa entrar numa coisa meio de ficar se auto-sacrificando, se colocando em situações que talvez não seja possível para ela ainda. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é um mandamento maravilhoso. Eu concordo com tudo isso que foi falado. Essa frase que a Mônica comentou é perfeita. Isso tudo é fundamental. Só assim, se para a gente respeitar e honrar, tem que tomar muito cuidado para não misturar com concordar com tudo que está sendo feito, com a postura, aquilo que a Ariane falou também é maravilhoso, que ela falou assim, os pais vão prestar contas, assim como nós, enquanto filhos, mas o honrar e o amar e o respeitar não necessariamente significa você se submeter. São coisas muito diferentes. E a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque a linha é tênue, né? E em algumas relações familiares, a gente sabe que tem muitas pessoas que passam por situações muito difíceis, né? Pessoas que têm muitos traumas, passam por situações dificílimas na vida, por conta dessa criação, talvez da não concretização da promessa que tiveram feito antes de reencarnar, mas enfim. Eu só queria deixar essa observação, porque é imprescindível a gente honrar e respeitar os pais, sim, mas com cuidado, porque se para isso a gente for atropelar a gente, eu pessoalmente, eu acho que aí tem alguma coisa errada, sabe? Então, o amor próprio também é fundamental, e dá para a gente fazer isso tudo, a gente encontrar um meio do caminho aí onde a gente vai se amar e também respeitar e honrar os nossos pais. Só isso. Perfeito! Alexandre batendo palma. Agora, Nani, 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 Nani. Vem, Nani! Estamos com saudade. Maravilhosa essa doutrina, né? Que nos consola tanto, aceita que erremos e que podemos nos perdoar o outro, que possamos sempre receber todo esse amor que vem do alto, que os nossos conhecimentos se ampliem sempre, né? E que tenhamos sempre muita fé que as coisas vão melhorar sempre. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer,
Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E a gente se espelhe sempre nesse amor maior, nesse Pai maravilhoso. Que o amor nos venha do alto e nos faça melhorar todos os dias. Que possamos ser iluminados, abençoados e agradecidos sempre por todas as bênçãos. Obrigada aos bons espíritos pela fluidificação de nossas águas. Obrigada por mais um dia, mais um aprendizado. Graças a Deus. Que lindo, meu Deus! Vou tirar nossa foto. Gratidão por esse evangelho lindo. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Obrigada. Pode se mexer, eu adoro. Pode respirar. Se vê essa frase, não terminou o evangelho, né? Quando a Suzana faltar, lembra de fazer isso, hein, gente? Beijo, vontade de Beijo, até amanhã. Boa noite.